E aí galera, eu sou o Sheldon, vou dar continuidade aqui no assunto de hidrostática e vamos lá. Bom, o Teorema de Steve, ele é tratado como a lei fundamental da hidrostática, onde relaciona as variações das pressões atmosféricas e dos líquidos. Ele é norteado basicamente em três propriedades: a densidade, a gravidade e a profundidade. Bom, aqui nós temos um sistema dado por um cilindro, que é o recipiente, e um fluido nele, que nesse caso trataremos a água, que é o mais usual para o meio de vocês. Bom, aqui nós trabalharemos a pressão, e como vocês sabem, pressão não é uma força, mas sim uma força aplicada a uma área, que nesse caso aqui vai ser a pressão aplicada na área, em uma área. E nós precisamos chegar naquelas três propriedades, naqueles três valores que eu falei, que é a densidade, a gravidade e a profundidade. Para isso nós vamos destrinchar essas variáveis para chegar nelas. Bom, primeiramente nós sabemos que a força é dada pela massa do corpo, do elemento, vezes a gravidade. Nós também sabemos que a densidade é igual à massa do corpo dividido pelo volume desse corpo. Passando para outro membro, eu tenho que a densidade vezes o volume é igual à massa. Aí, substituindo aqui, eu tenho que a pressão é dada pela densidade vezes o volume vezes a gravidade sobre a área. Aqui nós já temos a densidade e a gravidade. Agora só precisamos encontrar a profundidade. E nós sabemos que o volume desse recipiente é dado pela área da base vezes a profundidade dele. Aqui nós substituímos, nós temos que a pressão é dada pela densidade vezes a área vezes a profundidade vezes a gravidade dividido pela área. Cortando área com área, nós chegamos onde nós queríamos: a pressão em função da densidade, da profundidade e da gravidade. Bom, essa é a pressão gerada pela coluna de um líquido. Como assim a coluna de um líquido? Vamos supor que nós temos aqui três recipientes com o mesmo líquido, com a mesma altura, com diferentes volumes, né? Obviamente. E vamos supor que aqui tem 500 litros, aqui 1000 litros e aqui 2000 litros. A imagem ilustrativa não tem nenhuma escala, só fins didáticos mesmo. E nós temos três pontos aqui a uma mesma profundidade. E esses três pontos sofrem uma pressão, cada um uma pressão. Pressão 1, pressão 2, pressão 3. Qual desses pontos vocês acham que sofrem uma pressão maior? Bom, é um erro muito comum dizerem que esse aqui sofre uma pressão maior, por conta de um maior volume nesse corpo, nesse sistema. Mas não, como eu falei no começo, só vai depender da gravidade, da densidade e da profundidade do sistema. Nesse caso aqui, todos eles sofrem a mesma pressão, porque estão em uma mesma profundidade, com o mesmo líquido, com gravidade no mesmo ambiente, portanto é a mesma gravidade. Uma outra coisa que vale a pena destacar é esse exemplo aqui. Vamos supor que aqui nós tenhamos um cano que passe aqui um pouquinho mais, né? Ele é um pouquinho maior que isso. E tem água nele. Eu faço 4 buracos e vocês podem ver que a água vai aumentando a distância que ela alcança a cada buraquinho mais baixo. Isso porque nesse primeiro buraquinho de cima aqui eu tenho essa pressão aplicada nele. Ele atinge essa curta distância aqui. Nesse segundo buraquinho eu tenho essa outra pressão aplicada sobre ele, mais essa daqui, ou seja, são a soma dessa coluna aqui aplicada sobre ele. Ou seja, a coluna d'água está sendo
o alcance da água está sendo alterado devido à profundidade que está o furo. O mesmo caso acontece aqui nesse terceiro furo, que tem uma profundidade ainda maior, a pressão é maior, ele alcança ainda mais longe. Nesse quarto furo do mesmo jeito. Aqui ele não está parecendo que está mais longe, porque esse furinho aqui, se vocês perceberem, ele está um pouquinho torto. Aí essa água está esguichando um pouquinho mais para a esquerda, mas se fosse alinhado, é perceptível que ele alcança mais uma distância maior, né? Vamos lá. Agora falando do princípio de Pascal. Vamos lá. A alteração da pressão produzida no líquido em equilíbrio transmite-se integralmente a todos os pontos do líquido e às paredes do recipiente. Ou seja, eu tenho uma pressão, quando aplicada aqui nesse sistema, ela vai ser igual durante todo esse percurso aqui. Ignorem esse 2 aqui, era para ser mas um errinho aqui, foi um equívoco. E como eu já falei, né, a pressão é uma força aplicado a uma área, que é exatamente isso aqui, a força aplicada em uma área. Ou seja, como a pressão é a mesma, nós temos que essa pressão aqui é igual a essa. Mas como a área aqui é menor e a área aqui é maior, para compensar, né, essa diferença de valores, essa força tem que ser menor que essa. Ou seja, eu terei aqui um multiplicador nessa força. Aqui eu tenho que a primeira pressão é igual à segunda pressão, que é a primeira força aplicada na primeira área, igual à segunda força aplicada na segunda área. E fazendo a manipulação algébrica, eu tenho que a segunda força, eu passo esse primeira área para a segunda área para lá, tenho que a segunda força é igual à primeira força vezes a divisão das áreas. E aqui eu obtenho esse multiplicador, que nós chamamos de vantagem mecânica, ou então aumento de força. Como assim vantagem mecânica ou aumento de força? Bom, como vocês podem ver aqui, essa primeira área é menor que a segunda área, né? A segunda área é maior que a primeira área, ou seja, quando eu passar isso aqui para o primeiro membro, eu tenho que... Não confundam, quando eu passar isso para cá, isso aqui não vai ser zero, tá? Eu vou dividir aqui por A1 e vou dividir aqui por A1. A1 dividido por A1 é 1. Enfim. Aí passando para cá, eu tenho que... a segunda área dividida pela primeira área é um número maior que 1. Por exemplo, se aqui for medir 1 metro e aqui medir 2 metros, 2 dividido por 1 é 2. Ou seja, esse multiplicador aqui equivale a 2. Por exemplo, se eu aplicar aqui uma força de 1 newton, isso aqui é a F1. Se eu aplicar aqui a força de 1 newton, aqui com 1 metro de comprimento, no caso 1 metro quadrado, vamos supor, aqui 2 metros quadrados, esse 1 metro aqui, aliás, esse 1 newton aqui vai chegar aqui com 2 newtons. Por quê? Porque como aqui mede 1 metro e aqui mede 2 metros, eu tenho que compensar para que as pressões se igualem. Que é basicamente isso aqui. A segunda, a área que vale 2 equivale a 1, 2. Aí F2 vai ser 2 vezes 1, que é a força que eu apliquei. Portanto, a segunda força vai valer 2 newtons. Agora falando do Teorema de Arquimedes. Bom, o Teorema de Arquimedes diz que todo corpo imerso em um fluido, sob a ação de uma força, que é o empuxo, verticalmente para cima, cuja intensidade é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Como assim? Vamos supor que eu solte uma borracha no recipiente com água. Vocês sabem que a borracha vai se deslocar devagar até chegar no fundo. Isso por conta justamente do empuxo, que é a resistência da água, a força que a água aplica com o deslocamento da borracha. Aqui eu tenho o empuxo equivalente ao peso do corpo. Nós sabemos que o peso do corpo é dado pela massa do corpo vezes a gravidade. Sabemos também que a densidade, a mesma historinha. Portanto, concluímos que o empuxo é igual à densidade do corpo vezes o volume do corpo vezes a gravidade. Na verdade, é o volume do líquido deslocado. Mas como nesse caso aqui,
o líquido deslocado equivale ao volume do corpo, porque está todo o corpo imerso em água. Eu considero aqui como volume do corpo. Mas o fluido deslocado é o volume do fluido que caberia dentro da parte imersa no fluido, estando ele ou parcialmente imerso. Por exemplo, se eu tivesse aqui metade desse corpo imerso em água, eu teria aqui o valor do líquido deslocado, o volume do líquido deslocado equivaleria a 50% do volume do corpo, porque só estaria 50% dele dentro d'água. Agora dando uns exemplos mais... Vou mostrar aqui alguns exemplos de corpos mais densos e menos densos que o líquido. Nesse primeiro caso aqui, eu vou ter um corpo que desceu até o final e parou. Aqui eu tenho o peso do corpo. Lembrando que aqui agora é peso e não pressão, tá? O empuxo é uma força e não é pressão. Aqui eu tenho o peso do corpo, o empuxo da água, e para fazer o corpo parar, a base do recipiente aplica uma força normal a ele. E para manter o equilíbrio, eu tenho que o peso do corpo é igual à força normal mais o empuxo. Nesse segundo caso, para manter o corpo em equilíbrio, eu tenho uma corda segurando o corpo. E, portanto, eu tenho aqui o peso do corpo, mais o empuxo, mais a tração da corda. E aqui eu tenho que o peso do corpo é igual ao empuxo, mais a tração da corda. E aqui o sistema ficou equilibrado. Esses são casos onde o corpo tem a densidade maior que o líquido. Agora eu vou mostrar exemplos de corpos menos densos. Talvez seja um pouquinho mais difícil de entender, mas dá para entender. Trouxe um exemplo bem prático aqui. Nesse primeiro exemplo aqui, como eu comentei anteriormente, eu tenho um corpo que está metade imerso em água. Aí aqui eu tenho que o peso do corpo, o empuxo, e portanto o empuxo é igual ao peso do corpo, que ao mesmo tempo é igual ao peso do líquido deslocado. Como assim? Vamos lá. Nesse caso aqui, eu trouxe um corpo um pouquinho maior. Aí ele tem um pouco mais imerso em água. E aqui eu tenho o peso do corpo, o empuxo. E detalhe, 75% do corpo está imerso em água, 3/4 dele está imerso em água. E só 1/4 não está. Portanto, aqui eu posso concluir que o volume do líquido deslocado, que é esse volume que esse líquido que deveria estar aqui, foi deslocado porque o corpo ocupou o espaço, né? Equivale a 3/4 do volume total do corpo. Eu acho que ficou mais fácil de entender agora, né? Caso alguém tenha ficado com dificuldade. Bom, e o que isso quer dizer? Vocês podem não entender agora, mas isso quer dizer que esse corpo tem a densidade, tem 75% da densidade da água. De novo, como assim? Vamos lá. Nesse caso aqui, eu vou apresentar da seguinte forma. O peso do corpo é o peso do líquido deslocado. Então, o peso do corpo vezes a gravidade é igual ao peso do líquido deslocado vezes a gravidade. Corto gravidade, eu tenho que a massa do corpo é igual à massa do líquido deslocado. Fazendo aquela manipulação, eu tenho que a densidade do corpo vezes o volume do corpo. Lembrando que a densidade é igual a massa dividido por volume, né? Beleza. Aí manipulando isso aqui algebricamente, eu tenho que o volume do líquido deslocado sobre o volume do corpo todo equivale à densidade do corpo sobre a densidade do líquido. Ficou um pouquinho confuso, mas como assim? No caso, esse volume do líquido deslocado pode indicar a densidade do corpo em relação à água. Nesse primeiro caso aqui que eu mostrei a vocês, como o volume do líquido deslocado é 75% do volume total do corpo, a densidade do corpo é 75% da densidade da água.
Ou seja, como eu tenho 75% do corpo dentro d'água, a densidade desse corpo equivale a 75% da densidade da água. Ficou um pouquinho repetitivo, mas isso é uma coisa que muita gente tem dificuldade. Vou dar um outro exemplo aqui. Vamos lá. No iceberg, por exemplo. A título de exemplo, eu vou dizer que tem 90% aqui do corpo imerso em água e 10% fora d'água. Pode até ser que seja isso de verdade mesmo, talvez até seja. Porque é o seguinte, a densidade do gelo desse iceberg equivale a 90% da densidade da água, ou seja, a água sólida é menos densa que a água líquida. Por isso que ela fica boiando uma parte ainda. Ou seja, como a água sólida, o iceberg, tem 90% da densidade da água, 90% do seu corpo vai ficar dentro d'água e os outros 10% vão ficar fora d'água. E é basicamente isso que eu queria apresentar para vocês. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida podem entrar em contato com a gente pelo WhatsApp mesmo. E é isso.